Senhor, dá-nos sempre desse pão. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 34. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E quantas vezes você já buscou algo que seria para preencher um vazio e mesmo assim continuou sentindo que faltava alguma coisa? Hoje aqui no Despertai nós vamos entender um pedido que ele atravessa séculos e continua sendo o clamor da nossa alma. Mas antes de irmos para a reflexão, deixa aqui seu like, é somente clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, clica na palavrinha inscrever-se. Você não paga nada por isso, mas vai estar contribuindo para que este vídeo alcance mais pessoas e evangelize mais pessoas para a honra e glória de Deus. E se ao final desse vídeo você sentir que faz sentido, envie, compartilhe este vídeo com outras pessoas e me ajude a evangelizar. O Evangelho de João, que foi escrito pelo próprio João, foi para revelar quem é Jesus. Mas não Jesus apenas como um mestre, mas como o próprio Filho de Deus, aquele que veio para trazer vida em plenitude. Eu até falei sobre isso em outros vídeos, mas talvez você não tenha visto o outro vídeo. Então, eu me sinto na obrigação de te explicar aqui que o próprio evangelista João, que ele escreveu esse evangelho para revelar quem é Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus. E no capítulo 6 de todos esses evangelhos de João, nós vemos um momento muito forte e muito lindo. Antes desse versículo aqui, que eu citei, Jesus realizava um milagre, que é o da multiplicação dos pães. Existia uma multidão faminta e ela foi alimentada. Mas ela não foi alimentada só fisicamente, mas sim espiritualmente. Então ela começa a se despertar. Aquela multidão começa a ser despertada. Depois disso, deste milagre, as pessoas seguem Jesus. Elas começam a seguir Jesus. Mas, porém, ainda elas estavam presas às necessidades materiais. Elas queriam mais pão. Elas queriam mais milagres, elas queriam mais sinais. E quem estava ali nesse momento deste versículo? Ali estavam pessoas simples, famintas e cansadas, buscadores de milagres, curiosos também tinham ali no meio daquela multidão, e também aqueles que começavam a perceber algo maior em Jesus. Eles estavam diante de Jesus Cristo. Imagina, gente, a cena, que lindo estar diante de Jesus Cristo. Mas ainda não compreendiam totalmente quem ele era. Meu Deus! Mas até hoje, quantas pessoas estão diante do próprio Jesus Cristo e não compreendem quem é esse Jesus? Então, esse versículo, Senhor, dá-nos sempre desse pão, que está em João 6,34, isso é um pedido que surge depois de Jesus dizer que existe um pão do céu que dá vida ao mundo. As pessoas pensaram em um pão físico. Naquele momento, elas estavam imaginando um pão físico. Algo que matasse a fome do corpo para sempre. Elas imaginavam que ia comer desse pão e nunca mais ia ter fome, mas elas estavam pensando na fome física. Mas Jesus, ele estava falando de algo
muito além, muito mais profundo. Ele estava falando dele mesmo. Sim, ele é o pão que alimenta a alma, o pão que cura vazios que nenhuma conquista pode preencher. Não existe nada no mundo que vai suprir esse alimento que é o próprio Jesus. O segredo desse versículo está no desejo. Olha como as pessoas falaram. Dá-nos sempre. Dá-nos sempre. Isso vem revelar uma alma que começa a despertar. Um coração que reconhece que precisa de algo maior, mais grandioso. Uma sede espiritual que só Deus pode saciar. O verdadeiro alimento não é material. Ele não é aquele que você pega, tangível. Ele é espiritual. O que isso nos diz hoje? Hoje, muitas pessoas continuam vivendo como aquela multidão. Sim, quantas pessoas vivem como aquela multidão? Buscando preencher o vazio com dinheiro, com festas, com relacionamentos, com reconhecimento, sim, com trabalho excessivo, mas ainda assim elas continuam sentindo fome. Esse versículo ele nos chama a refletir. O que você tem buscado para alimentar a sua alma? Quais têm sido a sua escolha na hora que você sente essa fome, essa sede? Nem toda fome ela é física. Existe uma fome emocional. Sim, existe uma fome espiritual. Só Deus pode preencher completamente o coração humano. Somente Deus. Jesus, ele não oferece apenas algo. Ele oferece a si mesmo. Olha que lindo. Olha que grandioso. Jesus, ele não oferece algo, ele oferece a si mesmo. Ele ofereceu para aquele povo e hoje ele oferece a si mesmo para cada um de nós. O que podemos mudar na nossa vida aqui em relação a esse versículo? Podemos parar de buscar fora o que só pode ser preenchido dentro. Podemos criar momentos de conexão com Deus. Podemos alimentar a nossa alma com oração, alimentar a nossa alma com silêncio. O silêncio também alimenta a alma, sabia? Já já tentou? Já vivenciou essa experiência? Podemos alimentar nossa alma com presença, estar presente verdadeiramente. Podemos alimentar a nossa alma, mudar a nossa vida, escolhendo o espiritual antes do imediato. Sim. E você pode impactar outras pessoas com tudo isso. Você vai impactar quando você vive com mais paz do que com ansiedade, quando você se torna aquela pessoa mais tranquila, mais serena, mais consciente, quando você demonstra fé em meio às dificuldades, em meio àquilo que parece impossível, mas você continua ali acreditando. Quando você não depende de coisas externas para você ser feliz. Quando você se torna fonte de luz para quem ainda está no vazio, para quem ainda está na escuridão, nas trevas. A sua transformação
ela se torna uma resposta para o outro. Você se preenche e transborda na vida de outras pessoas. Talvez hoje a sua alma também esteja fazendo esse pedido aí em silêncio. Senhor, dai-me sempre desse pão. E a resposta, ela já foi dada. Então se desperte, despertai. Ele, Jesus, está disponível todos os dias, dentro de você, na sua conexão com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, que Ele te proteja por uma vida inteira. Um grande abraço e fique com Deus e que você seja luz para as pessoas.